Muito bem, amigos, agora nós vamos de moralidade administrativa, o princípio da moralidade. Nós vamos ver que o princípio da moralidade, nós já estudamos, o princípio da legalidade, e a ideia é que a administração pública, que os agentes públicos se pautem não apenas pela lei em sentido amplo, mas também por preceitos éticos em sua atuação. Então a ideia da moralidade é complementar o que prevê, o que informa o princípio da legalidade a partir da exigência de honestidade, ética, boa-fé dentro da atuação dos agentes públicos. Então, de um modo geral, é nisto que consiste o princípio da moralidade, mas vamos aqui para a gente detalhar uma série de outros aspectos que também são importantes em prova. Então, olha só, quando a gente fala em moralidade, e moralidade administrativa, nós estamos diante da necessidade de uma atuação ética por parte dos agentes públicos. A moralidade está ligada a ideias, todas essas ideias que podem aparecer em provas, como honestidade, probidade, lealdade, boa-fé, são todos termos, expressões que podem aparecer em prova que vão nos remeter aqui ao princípio da moralidade administrativa. Belezinha? Olha só, aqui que é muito importante a gente diferenciar a moralidade administrativa, que é o nosso foco aqui dentro dessa aula, dentro do direito administrativo como um todo, e diferenciarmos ela da noção íntima de moral de cada agente público. Tá? Porque quando a gente pensa aí, eu acho, pensa aí você enquanto indivíduo, você pode, eu acho essa conduta aqui imoral, tá? Eu acho isso aqui antiético, enfim. E fato é, pessoal, que essa convicção íntima de moral do próprio agente público, ela é uma noção pessoalizada de moralidade. É uma noção subjetiva de moralidade, tá? E não é sobre isso que nós estamos falando aqui, tá? Nós estamos falando sobre uma noção objetiva de moral, uma noção jurídica de moralidade, algo que é extraído não a partir da convicção íntima de cada sujeito, de cada agente, mas a partir do ordenamento jurídico. Legal? Então, para que a gente chegue a uma noção realmente mais objetiva de moral, os estudiosos de direito administrativo, os tribunais, os juristas de um modo geral, eles vão estudando todo o ordenamento jurídico e a partir daí vão traçando algumas conclusões quanto ao conteúdo dessa moralidade administrativa. Tá? Então, a ideia é nós termos algo objetivo, algo que não vai variar de sujeito para sujeito. Tá? Porque, por exemplo, quando a gente trata da moral, da noção moral de cada agente, essa moral subjetiva, um agente público lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, ele pode ter uma ideia do que é para si moral e o que não seria moral. Alguém no norte do país pode ter uma outra ideia. Tá? Há 20 anos atrás a ideia de moralidade era uma, agora pode ser outra. Então, aqui o que nós estamos falando é sobre algo objetivo, algo jurídico quanto à moralidade administrativa. Beleza? Nós já até comentamos que a ideia de moralidade complementa o princípio da legalidade. Não basta seguir a lei, a atuação do poder público deve ser legal e também moral. Tá? E lembrando que a moralidade ela é também uma condição de validade da atuação administrativa. Tanto é que, imagina só, eu sou um agente público, tá? Imagina que, por hipótese, eu sou um agente público que eu fico procurando brechas na lei. Tá? Eu pego ali a minha lupa, eu vou examinar a lei ali em detalhes para procurar brechas e agir, atuar de modo desonesto dentro das brechas da lei. E galera, isso não é admitido por força do princípio da moralidade, tá bem? Então, inclusive a prática de um ato imoral, tá? Esse ato imoral ele será considerado um ato inválido, ele deverá ser declarado nulo e retirado, portanto, do mundo jurídico. Beleza? Um último detalhe é que o princípio da moralidade ele se liga diretamente com a vedação ao nepotismo que consta da súmula vinculante número 3 do Supremo.
tá? Mais adiante a gente vai tratar aqui em detalhes sobre essa vedação ao nepotismo do artigo 13, mas a moralidade, a impessoalidade, né, a própria eficiência são todos princípios relacionados a essa vedação ao nepotismo. Agora, antes de nós comentarmos aí sobre o nepotismo, eu quero comentar com vocês, quero trazer aqui para vocês duas questões de prova que versam justamente sobre o princípio da moralidade. Então, olha só, nessa primeira questão, nós temos que os atos da administração devem obedecer não somente à lei, mas também a padrões éticos. E esse enunciado, amigos, ele se relaciona diretamente, isso que nós estamos vendo aqui, se relaciona diretamente ao princípio da moralidade, né, sendo este um pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Se o ato é imoral, ele é um ato inválido, ele deverá ser declarado nulo. Beleza? A segunda questão diz lá que a moralidade administrativa é definida com base na concepção pessoal do agente público acerca da conduta administrativa considerada ética. E este item, meus amigos, ele está errado, tá? Porque quando a gente fala em moral administrativa, nós estamos falando na moral objetiva, na moral jurídica e não naquela subjetiva. A moral administrativa, ela não depende da convicção íntima, né, de questões subjetivas de cada agente público. Então, ela não é definida com base na concepção pessoal de cada agente público, ela é definida com base no estudo do ordenamento jurídico, dos preceitos da administração pública de um modo geral. Belezinha? Então, a primeira questão, letra B, a segunda questão, ela está errada. E agora, né? Agora sim, a gente pode tratar aqui com calma, com detalhes a respeito da vedação ao nepotismo, que atualmente já consta da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, nós iremos inicialmente lermos juntos aqui o texto, né, a dicção aqui do Supremo, e na sequência nós vamos trazer uma série de considerações bem importantes para fins de prova. Então vejam que para resguardar a moralidade, para resguardar a impessoalidade, né, e também a eficiência na atuação administrativa, o Supremo, interpretando todo o arcabouço normativo, ele publicou aqui a súmula vinculante número 13, que proíbe a nomeação de cônjuges ou companheiros, tá? Cônjuges ou companheiros, ou parentes de até terceiro grau, inclusive, né, o terceiro grau, da autoridade que está realizando a nomeação. Legal? Então proíbe-se a nomeação do cônjuge companheiro ou parente de até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, né, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, ou cargo de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, né? Está dizendo que este tipo de nomeação viola a Constituição Federal. Tá? Então, basicamente, galera, aqui a proibição é para a autoridade, né? É para alguém que ocupe ali um cargo de direção, chefia ou assessoramento dentro de um órgão público, para que ele não coloque lá dentro daquele cargo um parente próximo dele em um cargo de confiança, em uma função de confiança. Tá legal? O que é importante a gente perceber? Que esta vedação ela tem um alcance muito amplo. Tá? O alcance dessa vedação é aquele que nós comentamos quando tratamos do caput do artigo 37. Alcança toda a administração pública, direta e indireta. Beleza? Então, todas as entidades da administração pública, né, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, tá? Todas as estatais também se sujeitam a essa vedação do nepotismo, sejam prestadoras de serviços públicos, sejam exploradores de atividade econômica, o alcance é muito amplo. Dentro da administração direta, tá? Valem ali todos os poderes,
tá? Todos os poderes. Então, se dentro do judiciário, tá, o desembargador coloca lá o filho, enfim, coloca lá a esposa dentro de um cargo, tá, como a assessor do desembargador lá dentro do judiciário, se o vereador, o deputado, o senador coloca o parente lá para dentro do legislativo, tá dentro do executivo também, tudo isso é vedado aqui pela súmula vinculante, e isso alcança toda a administração pública nacionalmente, tá? União, estados, DF, municípios, tanto faz. Tá bem? Tem aqui um ponto bem importante aqui na súmula vinculante número 13, que é o objeto dessa vedação. Então, vejam que a súmula vinculante, ela veda as nomeações para cargo em comissão, belezinha? E para funções de confiança. Isso aqui é bem importante de nós entendermos, porque a súmula, ela não veda a nomeação para cargos efetivos decorrentes da aprovação em concurso público. Tá legal? Então fica de fora aqui, ó, da vedação. Fica de fora aqui da vedação a nomeação para cargos efetivos após, o cargo efetivo exige essa prévia aprovação em concurso público. Então, olha só, imagina que você está estudando para determinado concurso público, né? Você está estudando lá para um cargo de soldado da PM, beleza? Muito bem. E aí, né, você vai lá, passa no concurso, e você sempre teve o sonho de se tornar um soldado da PM, né? Por quê? Porque aquilo ali vem de família, tá? O avô era policial militar, o pai é policial militar, os irmãos são policiais militares. E imagina só, por uma coincidência do destino, quando você passa no concurso da PM do seu estado, o que vai acontecer? Coincidentemente, o seu pai era o comandante máximo da PM. Beleza? E o seu pai, né, está ali dentro, ele é o chefe da corporação, e no momento em que você é nomeado para ocupar um cargo efetivo de soldado da PM, aí você vai dizer, poxa, mas que azar o meu, né? Essa nomeação é vedada pela súmula vinculante número 13, porque o meu pai, ele é uma autoridade lá dentro daquele órgão. E galera, não é por aí, porque a súmula não veda as nomeações para cargos efetivos, beleza? Ela veda aquelas nomeações, né, que são livres para cargos em comissão e funções de confiança. Beleza? Tem um outro detalhe aqui que tem sido bastante explorado em provas ultimamente, que é o seguinte, basicamente, nós temos cargos de natureza administrativa, legal? E nós temos cargos de natureza política. Belezinha? Então, o que é importante nós destacarmos é que, em regra, tá? Em regra, essa vedação ao nepotismo, ela só alcança cargos de natureza administrativa. Esta vedação, em regra, não alcança cargos de natureza política. Tá legal? E aí você, poxa, Daldi, me dê exemplos, né? O que é cargo político, o que é cargo administrativo? Olha só, pessoal, são cargos políticos, por exemplo, os cargos de ministro de Estado, belezinha? De secretário de Estado, de secretário municipal. Tá? Então, esses são cargos que têm uma natureza política. São os auxiliares diretos do chefe do Poder Executivo. Então, em tese, em regra, é possível que o presidente coloque um filho para exercer ali o cargo de ministro de Estado. É possível que o prefeito coloque a sua esposa para ser secretária municipal. Que o governador, isso é quase concreto, o governador coloque sua esposa para assumir ali uma secretaria do Estado. Por quê? São cargos que possuem uma natureza política e estão fora da incidência da súmula vinculante número 13. Belezinha? Agora, se for um cargo de natureza administrativa, tá? Se for um cargo de natureza administrativa, por exemplo, assessor do juiz, assessor do desembargador, chefe de uma repartição, chefe lá do setor de protocolo,
tá? Supervisor da área de fiscalização de determinada autarquia. Tá? São todos cargos de natureza administrativa, né? E em relação a eles, incide sim a vedação ao nepotismo. Belezinha? Então esse é um ponto bem importante, tá? Essas vedações dizem respeito a cargos de natureza administrativa e não a cargos de natureza política. Só para a gente completar o raciocínio aqui, amigos, em relação à nomeação de parentes para cargos políticos, tá? A gente sempre diz que, em regra, a vedação não alcança. Por quê? Porque se ficar comprovado essa nomeação do parente para o cargo político, ela somente pode ocorrer quando ficar comprovado que a nomeação não se deu exclusivamente em razão do parentesco. Ou seja, o nomeado, né, ele é parente, mas ele tem experiência nessa área, ele tem formação nessa área, ele tem know-how naquele assunto. Tá? Então, mesmo aqui para as nomeações políticas, elas não se admite a nomeação do parente para cargo político quando a nomeação se der unicamente pelo laço de parentesco. Belezinha? Então, algumas informações bem importantes aqui quanto ao alcance, né, dessa súmula vinculante. E tem um último detalhe antes de nós fecharmos aqui, tá? Que é esse trecho final que fala em designações recíprocas. Estas designações recíprocas, elas são chamadas, amigos, vamos puxar aqui uma setinha para cá, isso aqui é chamado de nepotismo cruzado. De nepotismo cruzado. Então, como é que funciona isso aqui, né? Imagina só que nós temos, vou dar um exemplo para facilitar aqui a compreensão. Imagina só que eu tenho lá dentro de um tribunal, tá? Eu tenho ali vários desembargadores, beleza? Muito bem. E aí eu tenho o desembargador A e o desembargador B. E eles já sabem, né, dessa vedação ao nepotismo, dessa violação ao princípio da moralidade, e ele já sabe que ele não pode chamar a esposa dele para ser assessora dele lá dentro do seu gabinete. Então ele já não vai nomear a esposa como assessora, né, naqueles cargos em comissão. Mas ele combina, né, o desembargador A, ele chega para o desembargador B e fala, vamos fazer o seguinte, eu nomeio a sua esposa para trabalhar lá no meu gabinete e você nomeia a minha esposa. Vamos fazer aqui um bem bolado, um arranjo, tá? E aí a gente vai fugir da incidência da vedação da súmula vinculante número 13. E aí que eles se enganam, porque esse ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado, ele também está compreendido aqui na vedação da súmula vinculante número 13. Belezinha? Entendido tudo isso aí? Então lembre-se, alcança o cônjuge e o parente de até terceiro grau, tá? Esse terceiro grau, ele é bem importante aqui dentro do direito administrativo como um todo, tá? Existem várias vedações, existem várias situações, como por exemplo, o próprio impedimento que nós comentamos anteriormente, que considera-se impedido, né, a depender ali da regulamentação, em geral, até o terceiro grau, tá? Então, cônjuge, companheiro, parente de até terceiro grau, inclusive o terceiro grau, para cargo em comissão, função de confiança, não alcança a nomeação para cargos efetivos e também não alcança, em regra, a nomeação para cargos que possuam natureza política. E olha só como é que isso já apareceu em provas. Questão diz lá que, considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado. Então, pessoal, esse item aqui ele está certinho, tá? Porque quando a gente vai lá na súmula vinculante número 13, a gente percebe que a súmula alcança toda a administração pública indireta também, tá? A direta e a indireta, e a gente sabe que as sociedades de economia mista, elas estão aqui dentro, sim, da administração indireta, tá? Assim como as empresas públicas e qualquer que seja a atividade, né, o objeto desempenhado por essa estatal, ela estará, sim, alcançada pela vedação ao nepotismo. Tá? E aí, na prática, né, com o passar do tempo, existem algumas poucas questões que exigem que a gente saiba fazer ali o cálculo, né, do grau de parentesco.
tá? E aí a gente utiliza aí, lá no material em PDF, a gente traz em detalhes, né, essa análise, né? Mas fato é que quando você sobe ou desce, né, cada laço ali dentro da árvore genealógica, nós teremos ali um grau. Né? Então, por exemplo, um prefeito nomeando o irmão para um cargo dentro da prefeitura, né? Um cargo que não seja um cargo político, né? Viola, sim, a súmula vinculante número 13, porque irmão é parente de segundo grau, tá? Os pais são parentes ali de primeiro grau, os filhos, parentes de primeiro grau, netos e avós, parentes de segundo grau, né? Assim como os irmãos, tá? E quando a gente chega ali no bisneto, né? No bisavô, ou o sobrinho, né? Eles também são parentes ali de terceiro grau, que também são alcançados por essa vedação. Belezinha? Com isso a gente encerra aqui esse bloco a respeito do princípio constitucional da moralidade administrativa.